pouco o porquê dessa reunião de negócio. E a gente vai direto para o primeiro slide, se ele for comigo, pronto. Por que o posicionamento? Eu acho que essa pegada de posicionamento a gente vai conversando só mais para frente, porque no início, quando você começa a fazer um negócio, você cadastra, né? Você está cadastrando as pessoas, você não sabe aonde, tanto, quanto, então só cadastra. E a gente fala muito pouco sobre isso também no início, porque é uma overdose, né? É uma enxurrada de conceitos e de estratégias. Existem outras que a gente não vai comentar hoje, mas a intenção é a gente falar sobre posicionamento. Então, antes de a gente falar teoricamente, eu queria então mostrar para vocês alguns exemplos aqui. Se a gente olhar nesse slide, tem duas fotos de uma estrutura, de uma árvore, de um gráfico de uma árvore, né? Do lado esquerdo, por exemplo, na parte superior, tem uma pessoa e ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas embaixo dela. Aí embaixo dessas 10 pessoas tem uma que está desenvolvendo. E aí ela tem também 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu ainda tive que cortar porque o foco era mais ou menos esse conceito. Então, quer dizer, essa foto aqui se assimila com o que vocês têm hoje? Tá certo? Tá errado? É factível, né? Quando a gente está no início só cadastrando, quer dizer, eu estou cadastrando todo mundo embaixo de mim. E agora, né? Do canto direito já tem uma pessoa que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas embaixo dela e 2 pernas. Então, essas 2 pernas, tem uma embaixo, do lado direito tem uma embaixo, que tem outra embaixo, então aí ela já está ramificando. E a outra perna também está começando a ramificar, né? Mas o que eu quero dizer é que estão crescendo para baixo e não para as laterais. Isso se assemelha ao seu caso? Tá certo? Tá errado? Então é por isso que a gente vai falar hoje. Tenta imaginar a sua estrutura como está hoje, né? E vamos conversar sobre isso. Por que a gente vai falar sobre isso? Primeiro, antes de falar sobre o posicionamento, é importante que a gente entenda as formas de remuneração da doTERRA. Então, a gente tem os 60 dias dos novos cadastros, que a gente ganha 20% em cima. Nesse momento, você cadastra as pessoas e tem 14 dias para trocar ela de lugar, né? Mas eles são seus cadastros. E aí a gente ganha 20%, independente de onde dessa pessoa estiver, porque ela é seu cadastro. Então, se eu coloco ela imediatamente na minha primeira geração ou na minha 10ª geração, não importa, eu ganho 20% em cima dos 60 primeiros dias, tá bom? Se alguém não entende e tiver dúvida, levanta a mão, tá bom? A outra forma é o poder dos 3. Que aí, no caso, o poder dos 3 é quando eu tenho pelo menos 3 pessoas embaixo de mim que cumprem 100 pontos. Então, eu e essas 3 pessoas de baixo temos que cumprir 100 pontos cada, pelo menos. E a soma de eu e a minha primeira geração tem que dar 600 pontos. Tá? E o multinível, que é quando você ganha em cima de todo mundo embaixo, e o bônus de liderança, que é a partir de um certo ranking. Tudo isso a gente vai falar, acho que as que a gente mais quer falar hoje é o poder dos 3, multinível e bônus de liderança, tá bom? Mas se a gente for olhar, eu estou carregando a imagem que a gente tinha feito no segundo slide, se a gente olhar essa foto da árvore, o poder dos 3, né? No caso dessa pessoa, a primeira pessoinha, ela pode ganhar poder dos 3? Pode. Ela tem mais do que 3 pessoas. E aí a gente só tem que entender se elas estão com LRP de 100 pontos cada uma e se a soma da pessoa de cima mais a geração de baixo soma 600 pontos. E o multinível? O multinível eu também posso ganhar. Tem 1, 2, 3, 4 níveis para baixo da primeira pessoa. Ela também pode ganhar o multinível. E o bônus de liderança depende do ranking da pessoa, tá bom? Então vamos para a comissão do poder dos 3, poder de 3. Então, repetindo, né? Para quem não lembra,
Então, como é que é o poder de 3? O poder de 3 é você que comprou 100 pontos e pelo menos 3 pessoas embaixo de você, 3 pessoas embaixo de você, que também comprem no mínimo 100 pontos. E aí a soma de você mais a sua primeira geração tem que dar 600. Ah, mas aí, peraí, eu tô 100, fulano tá 100, Beltrano tá 100, Cicrano tá 100, deu 400. Então, você não tá com pré-requisitos completos. Não, o pré-requisito é que a soma de vocês, 4 mais alguém da primeira geração, some os 600 pontos. Tá bom? Então pode ser 150, 150, 150, 150, ou 100, 100, 100, 100, e mais 10 pessoas do lado que somem os 600 pontos, tá bom? Nesse caso, ganha-se R$200 no Brasil ou $50 nos Estados Unidos. Mas o que eu quero dizer aqui é a gente visualizar a estrutura, o posicionamento. Então, tem uma pessoa em cima, 3 embaixo de uma, 3 embaixo de outra, né? Não é uma em cima, 10 na primeira, 3 na segunda. Aí o ideal é que a gente trabalhe com uma estrutura que vá para baixo, tá bom? Vamos lá. Então, no caso dessa árvore que a gente está vendo aqui, essa primeira pessoa tem pessoas suficientes, digamos assim, que poderiam estar somando os 600 pontos, se 3 delas, pelo menos, somem, comprem 100. Se a gente for para a segunda geração, eu já não consigo ganhar os R$1.000, né? Porque não está se replicando ainda, não chegou no ponto de replicar 3 pessoas embaixo da minha primeira geração. Então, embaixo dessa pessoa roxinha aqui, tem 1 e 2. Embaixo dessa roxinha tem 1. Então, eu só consigo tentar trabalhar na minha primeira geração com poder de 3. Tá bom? Porém, se eu na hora de cadastrar tivesse maior cuidado, eu poderia ter cadastrado essa pessoa aqui, por exemplo, que seja, estou chutando só pessoas. Posso tentar colocar essa pessoa aqui, podia ter colocado ela aqui embaixo, né? E essa embaixo, porque a gente vai fazendo 3 em 3. Tá bom? Vamos para a próxima. A doTERRA, ela tem vários materiais novos no site, que eu super recomendo vocês olharem. Tá dentro de educação, Empowered Success, e aí ele fala biblioteca. Na biblioteca tem vários arquivos, e um deles é esse aqui, Poder de 3. Porque o que eu ouço muitas pessoas falarem é assim, eu não consigo fazer o poder de 3, né? Agora, assim, dúvida, você ensinou sobre o poder de 3? Você ensinou sobre o LRP para a pessoa? Porque se a gente não ensina, a gente não... É claro, eu não consigo alcançar meu poder de 3. Então, essa folhinha que a doTERRA colocou é para que a gente faça como meta alcançar o poder de 3. Então, ele fala aqui, ó, chegue aos R$200, que é a sua primeira geração, ensine sobre os R$200 e repita o processo. Então, como é que a gente pode fazer? Preencha e atualize esse gráfico no início, na metade e no final de cada mês. Destaque onde você precisa se concentrar. Por exemplo, um novo inscrito, um clientes com LRP, né? Então, qual é o próximo objetivo do poder de 3? Então, se eu já estou nos 200, como é que eu chego nos 1.000 e nos 5.000? Então, vamos por partes. Eu coloco aqui qual é o meu PV, certo? Aí eu vou colocar as 3 pessoas embaixo de mim, que provavelmente comprem 100 pontos. E eu vou colocar aqui o PV dela, 200, sei lá, 100, 100, 100. E aí eu tenho que... Qual é o meu objetivo? É ganhar 200?
Então, eu tenho que fazer com que essas pessoas ou aumentem o consumo para que todos nós compremos o suficiente para fechar 600, ou pessoas do lado possam entrar e somar nos meus 600 pontos. Então, quer dizer, aí eu tenho uma perna certa e forte, que chama Maria. Então, a Maria eu vou colocar aqui. Agora, a Maria, ela tem 3 pessoas embaixo dela? Não, a Maria só tem uma pessoa forte, uma pessoa fraca e não tem uma terceira perna. Então, qual é o meu objetivo? É eu alcançar os 200 com a Maria, com a segunda e com a terceira pessoa, e eu ensinar a Maria como ela pode alcançar os 200 dela. E, ou seja, como é que consegue? É cadastrando uma terceira perna, é ensinando essa segunda perna sobre o LRP e motivando essas pessoas a consumir 100 pontos. Então, quando eu faço isso nas minhas 3 pernas, eu alcanço os meus R$1.000. Mas tem que ser muito a base de ensinar o que é, ensinar o que é o LRP e ensinar o que é os produtos, para que a pessoa queira consumir, tá bom? Então, todo mês é incentivado que a gente faça isso. Se possível, eu faria no dia 15 do mês e no final do mês, para saber onde que eu preciso acionar a minha galera, tá bom? Esse é o endereço e ele ensina, né? Vale a pena imprimir esse papelzinho e trabalhar com ele. Agora, a gente fica muito preocupado, às vezes, em ganhar 200 e frustrado, né? Eu nunca alcanço meu poder de 3, eu nunca ganho 200. E eu fico batendo ali, eu fico cadastrando, eu vou cadastrar só mais uma pessoa para tentar o poder de 3, aí vira 4. Eu vou cadastrar só mais uma pessoa, vira 5. Aí você vai cadastrando 10 pessoas tentando alcançar o poder de 3. Agora, será que vale a pena eu ficar enchendo a minha primeira geração quando existem outras formas de comissão? Então, o multinível, por exemplo. O multinível, ele é pago em cima da equipe toda, independente dos 60 dias, certo? Então, sempre você pode receber se você tiver com um PV de 100 pontos. Então, aqui, ó, o seu nível 1, se você tiver 3 pessoas, você ganha R$32. Se você tiver 9 pessoas, você ganha 172. Se você tiver 27 pessoas, você ganha 882. Então, quando a gente fala assim, cadastra para baixo, é por isso. Porque você vê, se você alcançar 9 pessoas no seu nível, até o seu nível 2, você já alcançou R$172, que é quase os 200 do poder de 3 que você está batendo a cabeça para alcançar. Né? Então, são 10 pessoas lá no outro exemplo embaixo de você, inativas, que você se frustra, você não consegue fazer elas consumirem. Quando você podia estar carregando a sua estrutura para baixo e ganhando um percentual em cima delas, né? Que seja 3, 5, 5. No caso dessa árvore que a gente está vendo aqui, então a primeira geração, ela ganha 2% em cima de 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8 pessoas. Aí ele ganha 3% em cima de 2, 4, 5. E aí ele ganha 5% em cima de 4. Então, quer dizer, a gente está trabalhando o inverso. A gente está ganhando 2% em cima de um monte, quando eu posso ganhar mais percentual em cima de pessoas mais para baixo, né? É claro que isso também depende do ranking que a gente vai progredindo e alcançando. Mas é só para esclarecer que às vezes a gente está batendo a cabeça ali no poder de 3, inchando a nossa geração, quando eu posso ir tentando de outra forma também estimular. Tá bom? Eu sei que às vezes é difícil quando você tá muito baixo o som.
Tá baixo ainda, Melissa? Não, agora melhorou bem. Melhorou? Então tá bom. Vou berrar mais. Bom, então é isso. Então, só para que a gente possa tirar da nossa mente esse medo e essa coisa de se apegar a uma comissão quando tem outras. Tá bom? Outra coisa que é importante é a comissão de liderança. Que aí a comissão de liderança ela só é paga a partir do ranking Premier. Mas como é que eu alcanço o ranking Premier? Vamos rever o que são os rankings. Então, quais são os rankings? Primeiro são os baseados em volume, que é o consultor, o gerente, o diretor, o executivo e o elite. Todos eles você pode inchar a sua primeira geração, não importa. O importante é que você venda aliás, você venda não, que as pessoas consumam acima de 3.000 pontos para alcançar a elite. Então, quer dizer, não importa como a gente está posicionando. E as que são baseadas em ranking, que são abaixo de você. Então, por exemplo, no caso, logo abaixo de elite vem Premier. Então, para você alcançar Premier, você precisa ter 2 pernas de executivo. Ah, então peraí. Se eu inchar minha primeira geração, você pode alcançar ainda executivo se 2 pessoas embaixo de você comprarem 2.000 pontos cada. Então, quer dizer, eu tenho embaixo de mim a Maria e a Ana. A Maria e a Ana não tem estrutura nenhuma embaixo delas, mas a Maria sozinha consumiu 2.000 pontos e a Ana consumiu 2.000 pontos também sozinha. Então, quer dizer, é factível? Não é impossível, mas não é o cotidiano. Então, por isso que aí vem o posicionamento. A gente precisa estruturar e fortalecer pelo menos 2 pernas inicialmente para que eu possa virar Premier. E aí ganhar multinível, ganhar talvez poder de 3 e ganhar o ranking, a comissão sobre liderança. E aí para Silver eu preciso ter 3 pernas elites. Então, quer dizer, essas pernas embaixo de mim também não importa se tem alguém embaixo delas ou não, estruturadamente. Mas tem que ser, até aí é volume. Eu consigo virar Silver em cima do volume de 3 pernas. Entendeu? Então, quando a gente olha para essa estrutura aqui do lado, o fulano de tal aqui em cima tem 2 pernas, né? Uma e 2 que estão crescendo para baixo. A probabilidade desse primeiro roxinho comprar 2.000 pontos e essa estrutura aqui de 5, 7, 8 pessoas comprar 2.000 pontos, qual é a probabilidade de 1 contra 8 comprar 2.000 pontos? É claro, então é a perna que você está criando, está estabelecendo e fortalecendo. Por isso que a gente fala, não encha a sua primeira geração, cresce para baixo, porque aí você está ganhando ranking, tem a possibilidade de ganhar outras comissões e não está batendo a cabeça frustrado em cima do poder de 3, quando não é possível, tá bom? Então, eu sempre bato com a minha turma, vamos fortalecer 2 pernas. Em cima dessas 2 pernas, a gente cresce em volume essas 2 pernas para que você possa virar Premier e aí a gente começa a trabalhar numa terceira perna depois. Então, só para lembrar aqui um pouquinho, eu peguei só os principais. Quando você é elite, você ganha em média R$1.000. Quando você é Premier, você ganha em média R$2.800 por mês. E você tem que ter 2 pernas executivas. Quando você é Silver, você ganha em média R$8.000. Tá bom? E aí são essas pernas que esse ranking que eu estou mostrando aqui,
é o ranking inicial, né? Que a gente começa a ganhar um pouco mais de comissão, além de pagar os nossos próprios olhos e começar a evoluir no negócio da doTERRA. Tudo bem? Bom, agora ferrou, né? Então, quer dizer, você me fala isso depois que eu tô cadastrada há 1 ano, como é que funciona? Vamos por partes. Posso alterar quem eu cadastro? O que eu faço? Sempre que eu cadastro alguém, eu cadastro embaixo de mim como cadastradora, aliás, eu como cadastradora e eu como patrocinadora, pessoa embaixo de mim. Entendeu? Aí eu tenho 14 dias para decidir aonde essa pessoa vai ficar. Agora, eu tento decidir depois de 1 semana. Passou 6 dias, eu tento tomar uma decisão. Porque se eu esperar até o 14º dia, a probabilidade de eu esquecer essa pessoa e aí passar o meu tempo de alteração é muito grande. Então, eu super recomendo, não tomem 14 dias para tomar essa decisão, tá? Façam isso e não deixem inchar porque vocês estão esquecendo de fazer a alteração. Como que eu faço essa alteração? Você entra na aba de equipes e faz alteração de patrocinador e aí você troca o patrocinador. Ah, eu não quero que fique embaixo de mim, eu quero que fique lá no meu chinelo. Entendeu? Ok, e depois dos 14 dias? E agora? O que eu faço, José? Nesse caso, a doTERRA, ela permite uma alteração como exceção e ela faz parte dessa decisão. Então, você entra de novo na aba de equipes, posicionamento, e você vai preencher uma solicitação online, dizendo quem você quer mudar, para debaixo de quem, com uma justificativa. As pessoas vão ter que aprovar e entra para a doTERRA decidir se ela entende que isso é benéfico como um todo ou não. Ela pode negar, como pode aprovar. Se ela não aprovar, vale retomar? Vale, acho que nunca é demais. Se você tem o seu raciocínio, por que não? Tá bom? Agora, vale lembrar também que os perfis de cadastros, e está acabando a reunião, prometo ser breve aqui. Os perfis de cadastro. Quando a gente cadastra alguém, nem sempre a gente consegue confirmar se essa pessoa é só um consumidor ou se ela é um compartilhador, né, que ela gosta tanto que ela fala para a vizinha, para fulana, beltrana, ou se ela realmente é uma construtora do negócio. Eu já cadastrei pessoas que eram construtoras e por inúmeras razões tiveram que mudar, pular de perfil. E já cadastrei pessoas consumidoras que pularam de consumidor para outro perfil. Então, tudo bem, não tem problema, isso é flexível e a gente só tem que entender quem são as pessoas para a gente conseguir movimentá-las da melhor forma possível. Então, voltando lá no multinível, na comissão de multinível, quem é consumidor, quem é aquela pessoa que compra 2.000 pontos e que compra a cada 3 meses, eu quero colocar ela lá no meu pé de chinelo. Por quê? Porque essa pessoa, eu quero ganhar o maior percentual em cima dela. Eu não quero ganhar 2% em cima de 2.000 pontos que ela compra. Eu quero ganhar 7% em cima dela. Então, quem é consumidor, a gente geralmente coloca lá no nosso pé de chinelo. Quem é compartilhador, você vai trabalhar com a pessoa, vai trabalhar com as orientações que ela der para você, as indicações, e aí você também não necessariamente vai colocá-la na sua linha de frente. Agora, se você identificar um construtor, essa pessoa tem que ser embaixo de você. Tá? Agora, eu concordo, é bem complexo identificar quem é quem, mesmo porque a vida das pessoas sofre alterações ao longo do tempo, mas a gente tenta fazer usar as melhores
informações que a gente tem, que a pessoa passa para a gente, e a gente vai trabalhar com a pessoa, não é só jogar ela ali na posição e falar, trabalha aí, constrói para mim. Né? Tem um treinamento, inclusive, que a nossa upline, lá em algum lugar dos céus, ela é nossa upline, ela chama Teresa Harden, ela tem vários vídeos no YouTube e ela fala sobre pessoas comprometidas e capacitadas. Então, às vezes a pessoa, você dá uma designação para ela, ela se cadastra e você dá uma designação para ela. Eu preciso que você fale com 3 pessoas essa semana. Se ela não fizer aquilo para você naquela semana, você percebe que ela talvez não seja comprometida e ela talvez não seja a melhor construtora para você, né? Agora, tem muita gente que é capacitada, então quer dizer, ela pode até ser capacitada, mas ela não está comprometida. E da mesma forma, pode ter pessoas extremamente comprometidas, mas que não sabem sobre os olhos, por exemplo. Então, aí você capacita, você treina. Então, é o CC, né? Uma pessoa comprometida e capacitada. O ideal é você ter esses 2 CCs perto de você, de preferência pessoas comprometidas, que a capacitação vem, ela mesma pode procurar por si só ou você pode desenvolver ela. Tá bom? Eu vou dar uma parada, parei o vídeo agora e eu queria abrir para perguntas e talvez não tenha todas as respostas, mas a gente aqui pode trocar figurinha e aprender uns com os outros. Alguém quer falar alguma coisa? Pode sair do mudo. Malu? Então, se eu coloco esse consumidor lá no meu pé de chinelo, e daí as pessoas que estão acima dele não estão qualificadas para receber a comissão, mas eu recebo ainda assim dele, independente de quem está no meio do caminho? Sim. Ok, obrigada. Isso é um bom ponto, né? Tem a parte de compressão também que a gente pode aprender mais para frente, mas o importante é você saber que você não vai ser penalizada porque você tem uma estrutura que hoje não está comprometida. Uma outra coisa que vale a pena falar é que às vezes, por exemplo, eu tinha uma pessoa na minha primeira geração que entrou com toda a garra, vamos, 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 e aí os planos da vida da pessoa mudou. E aí eu investi naquela perna, eu cadastrei embaixo daquela perna, e quando eu encontrei o meu construtor, eu fiz ele assumir essa posição que era logo embaixo de mim. Então, eu tive algo a oferecer para esse construtor, ele é o meu construtor, então ele está desenvolvendo essa perna agora para mim, e eu só tive que substituir essa pessoa que antes me prometia muito, mas a vida fez as coisas mudarem, né? Mais alguma pergunta? Observação também, o Vicadete entrou. Oi. Desculpa, cheguei tarde, estava numa reunião. Sem problema. Tem mais alguma pergunta, galera? Alguma pergunta para mim? Dete, se você quiser abordar um pouco sobre o CC, eu falei um pouco sobre o CC, mas eu sei que você tem mais experiência nisso do que eu. Quer compartilhar um pouco a visão do CC? Tá bom, não sei o que você falou. Então, ai, tô sem bateria. Tá me ouvindo? Tá. Ainda tem essa, que eu tô sem bateria no telefone, mas deixa eu ir rápido. Então, o que a gente está buscando, né? Quando a gente está procurando pessoas para construir com pessoas como é que é? Committed e capable. Comprometidas e capazes. Comprometidas e capazes, que também é com CC, olha, perfeito. Então, você tem 14 dias. Como você vai descobrir em 14 dias se aquela pessoa é capaz e é compromissada, né? Então, é a sua tarefa é de você dar tarefas, né? Nada te forçando,
bem suave, mas você vai conversar. Logo no dia seguinte, se a pessoa está disposta a fazer o negócio, você já vai logo no dia seguinte conversar e dar algumas coisas para ela fazer. E no dia seguinte, você vai pedir para ela te ligar, né, para falar. Então, se a pessoa liga toda animada e fez, você já viu que aquela pessoa ela está compromissada. Ela já está falando com as pessoas, já vai capable. Então, essas pessoas você quer que fique pertinho de você, né? Que seja sua construtora. Eu sei que o ideal é você ter as 3 logo perto de você, mas não tem problema nenhum se essa pessoa está no seu 2º ou 3º nível. Eu tenho construtoras no meu 3º nível e não tem problema nenhum. Mas o importante é você focar naquela pessoa. Aquela é a sua construtora. Você sabe que ela é compromissada e capaz, né? E a outra pessoa que não está, que ela é compromissada, mas ainda precisa muito de treinamento, e ela vai compartilhar, então você já sabe, mesmo que se não tiver no seu 2º nível, o ideal é colocar no 2º nível, mas você vai ter aquela visão que ela é uma pessoa que vai compartilhar, e não é que vai construir com você. E as consumidoras a gente sempre tenta colocar no 3º nível, porque o 3º nível vai dar volume para todas as outras 2 que querem fazer ou construir ou compartilhar, né? E quando você quer compartilhar, você quer receber o suficiente para você comprar os seus óleos de graça, né? Todo mês. Então, ela está disposta a fazer alguma coisa e não está tão compromissada como fazer um grande negócio, mas já ajuda. Falei alguma coisa diferente? Não, tá. Você complementou bem, a gente falou coisas parecidas, sim. Você está ouvindo agora, Cat? Eu acho que o Rodrigo não estava ouvindo. Eu estou ouvindo o Rodrigo que não estava. Deve ser alguma coisa dele, Cat, que eu estou ouvindo também. Olha só, a Raquel falou, essa mudança só pode ser feita em 15 dias. Raquel, você pode fazer a alteração nos 14 dias, até o final do 14º dia. Depois disso, aí você pode fazer uma solicitação online para a Doterra, mas a Doterra pode ou não aprovar essa sua solicitação de alteração, que foi o que eu disse. É uma exceção. Mas eu acho que ela perguntou a mudança da pessoa ir construindo, né? Isso. Se foi isso, deixa eu explicar. Tem que ser uma pessoa nova, aí qualquer pessoa pode. A pessoa precisa doar, né? Ou mesmo vender a posição dela. Então, se você tem alguém e você está construindo embaixo e ela decidiu não fazer mais, você pode pegar uma pessoa nova que nunca teve uma conta na doTERRA e colocar naquele lugar, né? Que a gente chama de spot holder, segurando o lugar, aí coloca aquela pessoa. Isso daí qualquer hora pode acontecer. Só a pessoa precisa ser nova. Agora, se é uma pessoa que está construindo, você quer mudar toda a organização dela, tanto ela como as pessoas embaixo, aí você precisa ir pela exceção, pelo posicionamento. Isso. Vale lembrar... Pode falar. Ops. Existe a possibilidade de uma pessoa sair de uma outra equipe? Como assim? Sair de uma equipe, sei lá, eu sou da sua, mas imagina que não fosse alguém sair da minha equipe para migrar para a sua? Muito, muito, muito difícil, mas pode pedir por exceção. A única forma que eu vi sendo aprovada é depois de 6 meses de inatividade. 6 meses Então de seria mais fácil deixar o cadastro antigo inativo e fazer um novo. Eu não estou falando isso. Não, eu estou dando meu jeitinho. Cat, é uma alternativa, entendeu? Só que vale a gente conversar, entender, porque não é entre as equipes, o espírito do Terra não prega que a gente trabalhe em grupo, cumpra, né, um com o outro. Então, o ideal é a gente entender aonde há a falha e aonde a gente pode melhorar. E em casos que realmente não existe essa possibilidade, aí existem alternativas, sim, como essa que você citou.
Porque no caso a pessoa cadastrou numa outra equipe e não recebe treinamento. E assim, eu sempre treino essa pessoa. A Dete já teve no treinamento aqui no Rio e essa pessoa estava lá, inclusive. E daí a pessoa, por mais que eu tente fazer com que ela faça as LRPs dela e tal, ela nem quer mais. Ela compra comigo e não usa mais o cadastro dela. Eu vou te falar que eu tenho várias pessoas assim também. Isso é o certo, é a pessoa parar, ficar inativa, você compra para ela. Eu já vi até pessoas comprarem e até guardar os pontos da pessoa separado num spreadsheet, e depois de 6 meses ela migra para a sua. Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta, então. Eu tenho como transferir pontos para outras pessoas? Não, mas você pode ter 2 LRP, você sabe disso, né? Por exemplo, Sim, você pode ter um LRP, você pode ter um LRP seu, um LRP de outra pessoa,